vamos falar um pouco sobre prismas, né? Bem, vamos falar sobre prismas e aí calcular um pouco sobre a área lateral, a área total, o volume de um prisma. E aí vamos especificar um pouco sobre os paralelepípedos, os cubos, tentar resolver alguns exemplos e em seguida passar para cilindros, tá certo? Então, o que eu quero destacar com vocês? Vamos lá. Eu vou pegar aqui o prisma, ele tem como característica básica as bases. Sempre vai possuir duas bases. Essas bases sempre vão ser polígonos. Não é necessário ser polígonos regulares. Não é necessário. Pode ser polígonos não regulares ou irregulares. Bem, eu vou fazer aqui pelo meu desenho. Vamos supor que eu vou desenhar aqui um hexágono. Vamos fazer aqui um hexágono. A base seria um hexágono. Pronto. Aí o que é que acontece? Eu tenho aqui um prisma. Você vai observar que nesse prisma nós vamos ter duas bases, ó. Vou ter aqui essa basezinha aqui, que é um hexágono. Que é também essa outra basezinha que vai ser o mesmo hexágono. Essas são as bases. Ao redor dessas bases, que é a chamada área lateral ou superfície lateral, sempre vão ser retângulos. Aqui, no caso, a quantidade de retângulos vai depender do perímetro do polígono da base. Como o meu polígono da base é um hexágono tem 6 lados, então nós vamos ter 6 retângulos. O que é que acontece, então? Se eu fosse fazer a planificação, se nós fôssemos fazer aqui a abertura desse prisma, como é que ficaria? Nós teríamos algo mais ou menos assim. Nós teríamos algo mais ou menos assim. Aí, se essa base aqui, ó, o lado é L, então aqui também vai ser L, aqui 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 vai ser L. Se a questão disser para a gente que esse hexágono é regular, então todos os lados do hexágono também vai ser L, né? Se ele for regular. Aí, aqui vai ter uma altura. Essa é a altura do nosso prisma. A altura sempre é um segmento que formamos de 90 graus com a base. Representaremos por H. Então, aqui vai ser o H. O que é que nós podemos destacar com vocês? Nós podemos calcular a superfície lateral do prisma. Ó, superfície lateral ou área lateral. Você vai observar que a área lateral ela corresponde à área dos retângulos formados ao redor do polígono da base. Então, nós vamos dizer que a superfície lateral ela é a soma da área dos retângulos laterais. A soma da área dos retângulos laterais. Superfície lateral é o somatório das áreas dos retângulos a superfície da base. O que é a superfície da base?
Bem, a superfície da base vai ser a área da base do polígono. É a área da base do polígono. Se esse polígono for um triângulo, então calcula a área do triângulo. Se esse polígono for um quadrado, a área do quadrado. Se for um pentágono, a área do pentágono. Um hexágono, a área do hexágono. Então, vai depender da base do polígono. A gente calcula por meio da área da base do polígono. Nós vamos ter também a superfície total, né? Superfície total ou a área total. Se eu quiser calcular a superfície total, vai ser a superfície lateral mais 2 vezes a superfície da base, né? Porque no nosso prisma nós temos 2 bases, então vai ser 2 vezes a superfície da base mais a superfície lateral. Aí vem uma das partes principais que nós queremos trazer a atenção de vocês, é a forma de a gente calcular o volume. Quando você quer calcular o volume de algo, pessoal, é quando você quer medir o que cabe dentro dele. O quanto de uma substância ou sólido pode ser contido dentro de alguma coisa. A maneira mais fácil de a gente calcular, por exemplo, é o de um cubo. O que é um cubo? É quando você tem um prisma em que ele é todo quadrado, 1 por 1 por 1, 1 metro por 1 metro por 1 metro. Porque você sabe que a base dele é um quadrado, então a área dele vai ser 1 metro quadrado, e a altura dele é 1 metro. Então é como se você pegasse 1 metro quadrado e colocasse ele todo o tempo em cima dele. Esse 1 metro quadrado, como cabe 1 metro em cima dele, seria 1 metro quadrado vezes 1 metro, que daria 1 metro cúbico. Então, uma forma de você calcular o volume é você pegar o comprimento, multiplicar pela largura e multiplicar pela altura. Mas isso se fosse, por exemplo, um quadrado. Nós não estamos trabalhando aqui num quadrado, né? Estamos trabalhando com um prisma. Então, qual vai ser o prisma? Quando você quiser calcular o volume, você vai pegar a área da base, ou a superfície da base, e simplesmente multiplicar pela sua altura. E aí eu vou conseguir calcular o quanto que cabe dentro desse sólido, né? Quanto de líquido dentro do sólido, quanto de substância dentro desse sólido, o que o de sólido dentro de um outro sólido vai caber dentro. Então, a gente consegue calcular por meio do volume. Uma maneira bem específica, pessoal, de prismas são os paralelepípedos e os cubos. Vamos trabalhar um pouquinho aqui a respeito deles. Ó. Falar sobre paralelepípedos é trabalhar, por exemplo, com salas de aula, com caixas de sapato. E isso é sempre bom a gente estar trabalhando com os nossos alunos, porque vocês conseguem criar muitos materiais lúdicos com eles. Então vamos aqui, ó. Os paralelepípedos. Ó, imagine a seguinte situação. Pronto. Isso aqui é um paralelepípedo. O comprimento desse paralelepípedo, eu vou dizer para vocês que ele é A. A largura do paralelepípedo é B. E a altura é C. Então, o que a gente pode calcular em um paralelepípedo? Nós podemos calcular a sua superfície lateral. O que é a superfície lateral de um paralelepípedo? Você vai observar ó, que eu tenho esse retângulo que está aqui na minha frente e o que está no fundo, que são 2 retângulos iguais. Ele tem A de comprimento e C de altura. Então, eu tenho A vezes C e A vezes C. Ou seja, a superfície lateral vai ser 2 que multiplica C
Mas eu tenho esses outros dois retângulos, ó. B vezes C e B vezes C. 2B vezes C. Nós podemos calcular a superfície da base. Aí, quem seria a superfície da base? Você vai observar que a base seria exatamente esse retângulozinho aqui, ó. Aí, a superfície dele, comprimento A, largura B. Então, a superfície da base é A vezes B. Nós podemos calcular a superfície total, a área total. Quem seria a superfície total? Seria a superfície lateral mais 2 vezes a superfície da base, né? Então, a superfície total seria a lateral, nós temos que é 2AC mais 2BC, mais 2 vezes a superfície da base, que é 2AB. Então, isso aí seria a superfície total. A gente pode calcular o volume. O que seria o volume de um paralelepípedo? Bem, o que é que eu posso colocar dentro de um paralelepípedo? Vamos calcular aqui a área da base dele. O volume, nós vimos que é a superfície da base multiplicada pela altura. Então, o volume vai ser igual. A superfície da base é A vezes B. E a altura é C. Então, volume A vezes B vezes C. E a gente pode calcular também algo bem específico para paralelepípedos, é a sua diagonal. A diagonal de um paralelepípedo é a maior distância entre dois pontos de um paralelepípedo, tá bom? E qual seria a maior distância entre um paralelepípedo? Eu vou pegar dois vértices, vamos supor que eu pego esse vértice aqui, e pego esse outro vértice aqui, e eu quero calcular essa distância. Essa distância eu vou representar pela letra D. Essa aqui é a nossa diagonal. Para eu conseguir calcular essa diagonal, eu vou ter que calcular isso aqui, ó. Aí, como essa é a altura do paralelepípedo, esse ângulo forma 90 graus com a base. Se aqui mede A e aqui mede B, e esse ângulo aqui é 90 graus porque é um retângulo, então, pelo teorema de Pitágoras, isso aqui é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, né? Se isso aqui é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, e esse aqui é C, então qual é o valor de D? Bora olhar aqui para esse retângulozinho aqui. Ó. Vou olhar para esse triângulozinho, na verdade. Esse triângulozinho aqui, ó. Vamos olhar para ele. Vamos aqui. Teorema de Pitágoras. Hipotenusa elevado ao quadrado vai ser igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado elevado ao quadrado mais C ao quadrado, né? Então, isso quer dizer que D elevado ao quadrado vai ser, como A e B são medidas, esses valores aqui são positivos. Então, essa raiz vai ser cancelada facilmente. Vai dar A ao quadrado mais B ao quadrado, somado com C ao quadrado. Isso quer dizer que a diagonal nada mais é que a raiz quadrada de A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. Essa é a diagonal de um paralelepípedo. Quando a gente tem um paralelepípedo, aí nós vamos trazer atenção para vocês dos cubos. Olha só. Todo cubo é um paralelepípedo, tá? Mas nem todo paralelepípedo é um cubo. Por quê? Porque o cubo simplesmente é um paralelepípedo onde todas as suas faces são quadrados.
O cubo é o que nós chamamos de um poliedro de Platão. Ele é o hexaedro regular. Um poliedro de Platão. O hexaedro regular. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Se ele é um hexaedro regular, isso aqui é A, isso aqui é A, isso aqui é A. Todas as arestas têm a mesma medida, estou chamando de A. Todo cubo é um paralelepípedo, então a fórmula é sempre a mesma. Aí nós vamos apenas aqui, ó, fazer a aplicação das fórmulas. Como nós temos a superfície lateral, o que é a superfície lateral do cubo? São 4 quadrados de lado A. Se são 4 quadrados de lado A área de cada quadrado é A ao quadrado. Então, nós vamos ter como área da superfície lateral 4A ao quadrado. Vamos ter a superfície da base. A base do cubo é um quadrado. Esse quadradinho aqui, ó. E qual é a área desse quadrado? É A elevado ao quadrado. A superfície total. A superfície total é todas as áreas das faces. Eu tenho 6 faces. Cada face é um quadrado. Cada quadrado tem lado A. Então, a superfície total é a área dos 6 quadrados, vai dar 6A ao quadrado. Eu posso calcular o volume. Bem, o que é o volume? É a área da base vezes a altura. A área da base é A ao quadrado. E a altura é A. Então, isso quer dizer que o volume é A elevado ao cubo. É a forma mais fácil de você calcular o volume, né? O sistema de medidas internacional fez isso. Para você calcular o volume de um sólido, foi o sistema padronizado. 1 metro por 1 metro por 1 metro. E aí você calcula 1 metro cúbico. E, por último, a diagonal do cubo, né? Aí vamos lá, para calcular aqui a diagonal, imagine que eu tenho aqui esse pontinho e eu tenho aqui esse pontinho, ó. Eu quero essa diagonalzinha aqui, ó. Aí, para calcular essa diagonal D, eu não sei que a diagonal é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. A diferença é que agora o A, o B e o C têm todos a mesma medida, que é A. Então, é como se eu ficasse assim, ó. A raiz quadrada de A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado. Ou seja, isso aqui é a raiz quadrada de 3A elevado ao quadrado. Então, a diagonal de um cubo é A multiplicado pela raiz quadrada de 3. Então, aí nós temos os principais elementos, principais medidas, né? Do cubo. São essas. Pessoal, a diferença de cilindros para prismas. O prismas, nós tínhamos polígonos como base. O cilindro agora vai ser o círculo. A base é um círculo. E lógico, se isso aqui é um círculo, um elemento interessante. O tamanho do círculo depende do raio do círculo, né? Então, aqui eu tenho o raio do meu círculo, e aqui você vai ter
a altura do cilindro. Imagine, turma, que a gente queira fazer a planificação desse sólido. Vamos fazer aqui a planificação. Vamos fazer a vista frontal da abertura dele. Então, se eu pegar ele e abrir, você vai ter um desenho basicamente isso aqui, ó. Quando você abre, o comprimento desse retângulo aqui é exatamente o comprimento desse círculo. E o que é o comprimento do círculo? Bem, o comprimento do círculo, a gente sabe que é 2 vezes π vezes r. É lógico que é muito utilizado, né? Vou colocar logo bem aqui, o π é um número irracional. Só que aqui nos casos da geometria, a gente vai estar usando ele, às vezes, ou deixa em função do π, ou você vai ter que trabalhar ele de forma racional com o método truncamento, né? Aproximando o π para 3,14. E aí nós vamos ter aqui o nosso raio. O que é que nós podemos calcular? O que nós podemos calcular aqui é a superfície lateral. Vamos lá. O que é a superfície lateral do cilindro? Bem, é a área desse retângulo. O comprimento é 2πr, e isso aqui é a altura h. Então, na verdade, quem é a área lateral de um cilindro? É 2π vezes o raio vezes a altura h. Podemos calcular a superfície da base. Qual é a superfície da base do cilindro? A base é o círculo. Então, na verdade, é a área do círculo. E quem é a área do círculo? É π vezes o raio elevado ao quadrado. Podemos calcular a superfície total, ou a área total, de um cilindro. E o que vai ser a superfície total de um cilindro? A superfície total vai ser a superfície lateral mais 2 vezes a superfície da base, porque eu tenho 2 bases. Então, a superfície total vai ser a lateral, que é 2 vezes π vezes r vezes a altura, mais 2 vezes π vezes r ao quadrado. Aí você observa que a gente pode colocar aqui em evidência o fator comum, que é 2πr, né? Se eu colocar 2πr em evidência, sobra h mais r. Podemos destacar com vocês o volume. O volume, tanto do prisma como do cilindro, é a área da base multiplicado pela altura. Então, para a gente calcular a área da base, como é a área do círculo, é πr ao quadrado vezes a altura h. Então, πr ao quadrado vezes h. Vamos fazer uma observação para vocês? Uma observação. Alguns livros vão dizer isso aqui para vocês, ó. Existem casos em que o H é igual a 2 vezes o R. Existem casos em que o H é 2 vezes o R. Quando o H for igual a 2 vezes R, ele vai chamar isso aqui de cilindro equilátero. Cilindro equilátero. O H é igual a 2R.
Porque se o H for igual a 2R, você vai observar que eu tenho aqui 2R e aqui eu vou ter 2R. Aí, uma seção transversal, o que é a seção transversal? Eu faço um corte e a visão frontal que você vai ter desse corte passa a ser um quadrado. E aí você vai observar que esse quadrado vai ser visto porque o H é igual a 2R. Ah, professor, o H não é 2R, então o cilindro não é equilátero. Então, isso quer dizer que na seção transversal você não vai ter um quadrado, você vai ter um retângulo. Ok? Às vezes também, pessoal, vocês vão ouvir muito o chamado cilindro de revolução. O que é o cilindro de revolução? É aquele cilindro que é formado a partir de um retângulo. Você pega um retângulo e faz um giro em torno de um dos seus eixos. E aí você vai formar um cilindro. Vamos falar aqui um pouquinho dele, ó. Cilindros de revolução. Imagine o seguinte, eu vou pegar aqui um cilindro, pegar aqui um retângulo, desculpa, corrigindo, um retângulo. Eu tenho dois eixos. Eu tenho aqui um lado menor e um lado maior. Vou pegar aqui o lado maior. Vamos supor que o lado maior seja um eixo, ó. Tá vendo aqui? E aí você vai pegar e vai dar um giro de 360 graus. Você vai pegar esse aqui e vai girar em torno. Vai girar ele em torno desse lado maior. Quando você pega e faz esse giro, você forma um cilindro. Ou seja, a partir de um retângulozinho, você rotacionou o retângulo por meio de um dos eixos, de 360 graus, e aí você vai formar um cilindro. Bem, existem dois tipos de corte. Eu posso fazer um corte transversal e um corte horizontal. Quando eu fizer um corte transversal, a visão que você vai ter, a visão frontal que você vai ter, vai sempre ser ou um retângulo ou um quadrado. Se você fizer um corte assim, a visão que você vai ter sempre vai ser um círculo, né? Então, isso ajuda na hora de resolver algumas questões. No nosso próximo vídeo que eu vou colocar para vocês, eu vou trazer um vídeo só com resolução de questões de prismas e cilindros. Então, esse primeiro vídeo que fizemos aqui com vocês é um vídeo do assunto de teoria. O próximo vídeo vai ser de resolução de questões. Até mais, até o próximo vídeo.